entrevista ao Portal do José no dia 30 de outubro de 2025 com o tema A Verdade Reveladora sobre Violência e Morticínios, Maria Lúcia Fatorelli disse que nenhum governo enfrentou os Estados Unidos. Houveram impedimentos para que Lula não avançasse? Temos que perguntar. São perguntas que nós temos que fazer o tempo inteiro. Porque é fácil fazer uma crítica de, o Lula... Não, peraí. Quais foram os impedimentos? Eu tenho episódios aqui, por exemplo, a agência reguladora que Lula queria, quando entrou, eu falei, peraí, terceirizando aí o Estado, o governo, né? Então, tem coisas que ele quis acabar, mas não teve condições para isso. Foi impedido mesmo, né? Porque todo cargo tem seus limites jurídicos, políticos, não é? Por que Lula insiste na exploração de petróleo na Amazônia, contradizendo seu discurso na COP30? Essa exploração está em sintonia com o que Donald Trump quer? Manter a produção de energia fóssil? São perguntas que surgem e que precisam de respostas. É importante reconhecer, para isso, que o imperialismo americano persiste na América Latina e que a cada governo há renovação de estratégias para manter o domínio do país, no nosso caso, o Brasil. E nós ainda temos a questão, tá, da extrema-direita, de Bolsonaro e seus asseclas, né, que trabalham ali como capachos úteis para esse controle, para esse domínio, né? Então, como enfrentar o poder americano baseado na força? Porque existe todo um poder bélico dos Estados Unidos, não só o poder político, que faz com que Donald Trump seja ouvido, seja observado, né? Que as estratégias para enfrentamento com Donald Trump têm que ser muito bem feitas. E quais as estratégias que o Lula faz, não é? Então, eu vejo como a política externa como estratégia de defesa contra os Estados Unidos. Eu vejo na política externa de Lula uma estratégia para blindar a presidência e o país brasileiro, né? Não é só o Lula, não é isso. É blindar o nosso país contra os ataques americanos, né? O reconhecimento internacional e união de forças, aí você tem duas instituições importantes para você sempre, quando ouvir, você prestar atenção. Mercosul e BRICS, tá? O Mercosul tem a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela é um membro pleno, mas está suspensa. A Bolívia aderiu em 2024 e está em processo de incorporação total. E há também os países associados, que é o Chile, Peru, Colômbia, além dos observadores como México e Nova Zelândia. E principalmente o BRICS. BRICS é quem? É o Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Quando fala assim, porque o Brasil, o Lula está lá com o Irã, não sei o quê, faz parte do BRICS, né? O grupo, que originalmente era composto por Brasil, Rússia, Índia e China, expandiu-se com a inclusão da África do Sul em 2011 e, mais recentemente, com a adesão de outros 6 membros em 2024. Essa união de forças e o reconhecimento da liderança de Lula no Sul global tem feito Donald Trump recuar na cartilha da opressão e aderir à negociação. Ele entendeu que usar Bolsonaro e as seclas como capacho útil daria muito trabalho. Mais fácil a negociação com Lula, que agora tem a caneta e poder no Planalto. Foi fácil ver na política externa um escudo de proteção contra Donald Trump, mas está difícil entender a decisão de Lula em explorar petróleo na Amazônia. Porque não se sustentam os argumentos, não se sustentam, tá? O que acontece em 20 de outubro, um pouco antes da COP30, em 20 de outubro de 2025,
o IBAMA concedeu à Petrobras a licença de operação para a perfuração de um poço exploratório na bacia do Foz do Amazonas, na margem equatorial. A licença é para o bloco UFZ-AM-59 e a operação visa verificar a existência de petróleo. Então, a data de concessão, 20 de outubro de 2025. O que foi autorizado? A licença de operação para a perfuração de poço exploratório na bacia da Foz do Amazonas. O bloco é o UFZ-AM-59. A localização, cerca de 500 quilômetros da foz do Rio Amazônia e 175 quilômetros da costa do Amapá. O que esperar? A perfuração do poço, com duração estimada de 5 meses, com o objetivo de coletar informações geológicas. Esta fase de exploração não envolve produção de petróleo. Mas, gente, vai revolver a terra, já limpa, tá? Condicionante. A aprovação foi concedida após a Petrobras aprimorar o projeto, incluindo criação de um novo centro de reabilitação e despetrolização em Oiapoque e a inclusão de mais embarcações de apoio à fauna. Gente, porra. Tem que falar palavrão mesmo, caramba. Já sabe que vai haver riscos, que vai haver acidentes, sabe? Por que isso? Não dá para entender, tá? Então, a margem equatorial é uma faixa litorânea que se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte, considerada uma nova fronteira exploratória para petróleo. Considerada por quem? Quais os interesses envolvidos? Quais as empresas que estão apoiando essa decisão? A área é especialmente sensível devido à proximidade com o Foz do Amazonas, o maior sistema de manguezais do mundo e recifes de corais. Tá? Ambientalistas e alguns órgãos, como o MPF, criticam a decisão, argumentando que ela contradiz os objetivos da transição energética e que a região é ambientalmente sensível e vulnerável a acidentes com potencial de desastre ecológico. A proximidade com a COP30 também gerou debate sobre a imagem do governo brasileiro. Ou seja, eu acho que o Lula está assim. É um tiro no pé, é acabar com toda a história que ele construiu até agora. Só isso. Porque vai acontecer, tá? Então, quando a Fatorelli falou nenhum governo, tá? Até o José Fernandes falou assim, nós apoiamos aqui o governo Lula, né? Mas a gente tem que entender, porque, olha só, quando não se faz alguma coisa, ou a gente não faz porque fomos impedidos a fazer, ou não fazemos porque não quisemos fazer. Simples assim, tá? Então, o que ela falou aqui sobre auditoria, né? Porque ela estava falando, é especialista em dívida, né? Ela falou o seguinte: o último presidente que fez auditoria, único, aliás, que fez a auditoria da dívida do Brasil foi o Getúlio Vargas, único. Depois, Juscelino Kubitschek, quando ele apresentou seu plano de metas, que ele queria desenvolver 50 anos em 5 e ia construir Brasília, veio uma delegação do FMI aqui no Brasil. Percebe, gente? Tem que ver o que está ali dentro, ali, o que está. Quando você fala imperialismo americano, o que é isso? Tem que entender essas coisas, tá? O que está em volta daqui da América Latina, quais as barreiras que a gente enfrenta. Nós temos um episódio que mostra historicamente esse imperialismo. É importante que você saiba, não é? Então, veio uma delegação do FMI aqui no Brasil para impedir isso. Quem contou isso foi Celso Furtado, relator. Veio uma delegação do FMI que queria impedir o Juscelino Kubitschek de desenvolver 50 anos em 5. Falou que nem podia construir Brasília. Falou que não podia, que ele tinha de fazer metas e de superar metas, essas metas estéreis. Fatorelli falou. O Juscelino botou aquela delegação do FMI para correr daqui. E depois
Celso Furtado teve que ficar lá botando pano quente. Ele era ministro de Relações Exteriores. Então, de lá para cá, tivemos ditadura, vários governos de distintas ideologias. E todos, segundo ela, tá? Todos os governos aceitaram priorizar esse modelo produtor de escassez para a maioria do povo brasileiro, tendo, às vezes, autorização para algumas concessõezinhas, tipo Bolsa Família aqui, Minha Casa, Minha Vida ali. Mas, estruturalmente, se você olhar a situação do povo brasileiro, nosso desenvolvimento socioeconômico, tecnológico, ambiental, o país está descendo a ladeira. Palavras da Fatorelli, tá? Nós estamos atrasadíssimos. A maioria do povo é pobre e até miserável. Quantos milhões de brasileiros só não passam fome porque recebem Bolsa Família? Mais de 50 milhões. Então, falta de vontade política e coragem para mudar o modelo. Agora, você falou um governo progressista. Você lembra lá, antes da primeira eleição de Lula, quando ele estava avançando nas pesquisas, tudo indicava que ele ia ganhar. Em 2001, né? 2002. 2002, quando ele ganhou e assumiu em 2003, o que aconteceu? Cartas brasileiros. E aí ela fala, né? Por quê? Porque o FMI exigiu cartas brasileiros. Mas aí a gente traduz como carta aos banqueiros. E depois eu vou botar o resto da fala, quer dizer, a entrevista toda para você escutar, porque é importante, tá? Então, Lula, ele está refém do Congresso, tá? Ele tem uma barreira importante, que é, sim, o governo americano. Ele tem inimigos. Ele não. A sociedade brasileira, na sua definição, que a gente coloca aqui, uma definição da totalidade da sociedade brasileira, não seus setores dominantes, mas a sociedade brasileira, tá? Que inclui a todos, ela tem inimigos que não querem isso, que querem manter a mentalidade escravista, quer manter o sistema de escravidão por salário, né? Quer manter privilégios e uma série de coisas. A gente tem que entender que a gente vive nesse conflito aqui permanente, tá? Então, como é que a gente pode, como cidadãos, né, fazer com que o Lula avance? A gente exigir dele esse avanço. Tem que exigir. Não, Lula, não está certo, não vai aceitar essa exploração de petróleo no Brasil, não vai acabar com o nosso meio ambiente, não vai. Não pode. A gente precisa apoiar o Greenpeace, a gente precisa apoiar o IBAMA nessa luta, entende? Isso é educação política. Isso é saber como é que eu uso a minha força pessoal, tá? A gente está falando aqui de força pessoal, de força que nós temos através de voto, através dos movimentos sociais, né? Quando se fala vai à rua, se você não pode ir à rua como eu, vai nas suas redes sociais, conversa, se coloca, se posiciona e na hora de tem que votar, vote sempre, consciente de que o seu voto impacta toda a população, não é só você. Não é só você, tá? Então, por hora, eu fico aqui. E falando só do Donald Trump, para terminar, né? Então, Donald Trump, ele pretende aumentar significativamente a exploração e produção de petróleo e gás nos Estados Unidos. Essa é uma parte central de sua política energética, que visa alcançar a independência energética do país e reduzir os preços da energia para os consumidores americanos. Os principais pontos de sua abordagem incluem revogação de restrições. Seu governo tem trabalhado para reverter e eliminar restrições impostas pela administração anterior de Joe Biden à exploração de petróleo e gás, especialmente em áreas sensíveis, como a Reserva Nacional de Petróleo no Alasca e águas costeiras. Abertura de novas áreas. Ele quer abrir quase toda a costa dos Estados Unidos para a exploração offshore e autorizou a perfuração em refúgios de vida selvagem no Ártico, gente.
É Lula aqui e Donald Trump lá. Tudo que eu estou falando é muito sério, é muito grave. É muito grave, tá? O Lula só conseguiu a negociação, por quê? Porque ele tem esse reconhecimento internacional, ele precisa disso. Então, o que está acontecendo aí? Tem um nó e a gente precisa descobrir. Eu espero que os meus parceiros, né, mais conhecidos, mais importantes, né, que eles cutuquem nesse negócio aí para a gente poder descobrir e apoiar o Lula nas decisões que realmente, né, são importantes para a nossa soberania e autonomia do Brasil, tá? Outra coisa do Donald Trump, redução de proteção ambiental. Para facilitar a exploração, ele busca reduzir proteções para animais e santuários ecológicos. Gente, olha, impacto global. Além de impulsionar a produção doméstica, Trump tem pressionado outros países a flexibilizarem seus compromissos climáticos e a queimarem mais combustíveis fósseis. Está aí o Brasil, querendo, eu quero explorar a margem equatorial. Não, isso tem um nó e a gente vai descobrir esse nó, tá? Abandono de acordos climáticos. Os Estados Unidos, sob seu governo, saíram novamente do Acordo de Paris, um marco em sua política de priorização da economia baseada em fósseis sobre as metas climáticas. O objetivo declarado de Trump é o de perfurar, querida, perfurar, para garantir o domínio das corporações petrolíferas americanas e baratear a energia. Então, Lula está errado, ele está num caminho que é perigoso politicamente para ele e para todos nós, né? Agora temos que entender por quê. Por que ele está escolhendo esse caminho perigoso? E fico por aqui, tá?